você lembra qual a sua primeira memória sobre o centro de João Pessoa? Eu sou Débora de Freitas e pode se aconchegar, porque nesse espaço você é muito bem-vindo. Meu nome é Camila Quirino e esse é o episódio de estreia da 4ª temporada do podcast Espaço de Troca, um produto feito pela disciplina Oficina de Radiojornalismo e foi feito com muito carinho para você que está nos ouvindo. É isso mesmo, Camila. Eu sou Laura Medeiros e esse é o primeiro de outros 6 episódios onde vamos falar sobre o projeto que destaca o centro histórico da nossa capital, através do livro Cidade Velha, Novos Cronistas, fruto da disciplina de jornalismo impresso. Se acomode por aí, porque a troca já vai começar. Espaço de Troca. Entre ruas de paralelepípedos e fachadas coloridas, novas vozes e visões surgem. E foi com esse olhar atento de quem descobre o mundo pela primeira vez que estudantes de jornalismo da UFPB escrevem sobre o lugar, que é tanto cenário quanto protagonista, do livro Cidade Velha, Novos Cronistas. Mais do que uma coleção de crônicas, é um testemunho da potência da juventude, de ver o extraordinário no comum. É andar com a alma aberta, encontrando vida nas paredes que contam suas próprias histórias. Falar sobre as produções da nossa turma também é falar sobre o homem que acredita na educação pública, na universidade e, acima de tudo, na responsabilidade social do jornalismo. Voltar os olhos ao centro, onde nossa cidade começou, é encontrar nossa história e, quem sabe, também a sua que nos escuta. É por isso que conversamos com um jornalista, professor do curso de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, organizador do livro e sonhador, Carlos Azevedo. Ele falou de onde veio a inspiração e o porquê de falar sobre o centro. Confere aí. Falar sobre a inspiração de levar os alunos ao centro, mostrar o coração da cidade, no qual ainda pulsa a vida, no qual ainda existe o movimento das pessoas, dos carros, a ocupação humana. Então, falar dessa motivação é falar do coração da cidade e mostrar que o coração da cidade ainda pulsa. Então, falar sobre o centro é falar sobre a própria cidade. O centro é uma espécie de metáfora de toda a cidade. É a parte que fala mais do todo, é a parte que fala mais do conjunto do que os próprios bairros. Então, falar no centro, pesquisar no centro, é habitar o coração da cidade. O professor Carlos Azevedo também comentou sobre os maiores desafios e descobertas durante o processo. Os principais desafios nessa ida ao centro, nessa descoberta do centro, foi se deparar com a própria mutação do espaço urbano. Ele sempre está mudando a todo tempo. Então, em 2016 eu levei uma turma e essa turma viu um centro. E agora, recente, essa mesma outra turma, do mesmo período, do mesmo curso, ver a cidade de forma diferente. E para exemplificar isso, quando a gente terminou de fazer o livro sobre o Centro Histórico João Pessoa, o próprio Ponto Sem Rede já foi mudado agora, já está todo isolado de tapumes, já está em obra para fazer uma outra reforma. Então essa mutação do espaço público, ela nos desafia a estar todo o tempo pesquisando, observando e vendo as próprias mudanças que ocorrem diariamente. Agradecemos a participação do professor Carlos Azevedo. Um abraço de toda a equipe. E se você aí de casa ainda não se acomodou, pega tua água, teu café ou até mesmo um chazinho, hein? Porque a conversa agora vai ser escritor para escritor. Para fazer parte do nosso bate-papo, Mabel Pontes. Oi! E Madu Santos. Olá! Que também fizeram parte dessa produção, vem compor a mesa. É com você, Mabel. Como foi o seu processo de escrita? Bom você ter perguntado, Laurinha. Então, a escrita sempre foi uma válvula de escape para mim. Como autora de livros de fantasia e leitora desde os 6 anos, eu enxergava no ato de escrever uma maneira de escapar da realidade, sabe? De me aventurar em outros mundos e de sentir através das palavras. Quando me deparei com o projeto de escrever uma crônica que tivesse ligação com o centro, pela primeira vez eu percebi que a escrita também poderia significar escrever sobre mim, sobre aquilo que está ao meu redor. Então, o meu processo de escrita não teve muito segredo. Meu texto se estruturou muito naturalmente. Minha crônica fala sobre um dia como outro qualquer na minha rotina e do quanto um livro pode fazer companhia em meio à correria das nossas obrigações. Para deixar um gostinho de quero mais, aqui vai um trecho da minha crônica, intitulada de O Alimento da Alma, que você pode conferir na página 17 do nosso livro.
Depois que seu expediente acaba, ela termina o dia no mesmo lugar onde começou, na parada de ônibus da Lagoa. A espera não é exatamente longa, mas parece levar uma eternidade. Quando o transporte cujo número simboliza sua volta para casa finalmente chega, a menina tem um motivo a mais para ansiar. Enquanto estiver no ônibus, durante seu trajeto a caminho de casa, ela vai retirar seu estimado livro de dentro da bolsa, abri-lo e lê-lo, por fim encontrando paz para seus pensamentos confusos e se nutrindo do tão necessário alimento para a alma. Esse foi o trecho que escolhi para compartilhar com vocês. A escrita é uma coisa bem particular e sempre fico curiosa para saber como ela acontece para as outras pessoas. Quero saber de você, Madu. Como foi o seu processo de criação? Ah, Mabel, eu amo a forma como você escreve. Meu processo de escrita para a crônica, na verdade, foi bem fluido. Ela se chama O que Podemos Encontrar nas Ruas do Centro e está na página 27. Sempre amei o centro e as palavras foram vindo, sabe? Tinha que falar sobre minha mãe. Ela foi a grande estrela. Ela trabalhava em uma galeria de costureiras que fica em uma parte já quase esquecida do centro de João Pessoa, a famosa Rua do IBGE. Na virada do ano, fui ao centro com minha mãe, para essa parte que está abandonada, mas guarda tantas belezas. De longe vi uma lanchonete, dessas sem muitas regalias. Tinha um balcão, algumas fatias de bolos já partidas e uma máquina de fazer o caldo. Corri como uma criança que encontrou doce sendo doado. Ao chegar no lugar, antes da minha mãe, já pedi 2 caldos do maior copo que ele tivesse. Eu me surpreendi ao ver o senhor rir e falar: filho de peixe, peixinho é. Ele reconheceu a mulher que chegava atrás de mim e sorria sem acreditar que estava revendo um grande amigo. Dali em diante, conheci muito sobre mim mesma por um homem que eu nem conhecia, mas que acompanhou de perto a gestação da mulher que me deu a vida. Minha crônica é assim, como vocês perceberam. Eu li ela e vocês nem se deram conta. Uma conversa de família em um domingo à tarde. Que história linda, Amador. Realmente nem percebi que era uma crônica. E é assim que são as crônicas, né? Histórias do dia a dia. Realmente uma história muito nostálgica sobre uma vivência sua e da sua mãe. Obrigada, meninas. Agora, Débora, é contigo. Conta com a gente um pouquinho da sua relação com a crônica. Bom, eu adoro escrever crônicas. Acho que todo jornalista tem um pouquinho de si, algo de escritor. E a minha primeira crônica que eu escrevi, na verdade, foi sobre o Corinthians, time que amo e sou de alma. Sinto que até hoje coloco um pouco de tudo que eu amo no que eu escrevo, principalmente sobre o Timão. Então, para a crônica que eu escrevi sobre as pessoas que viveram no centro e hoje não identificam mais. É sobre um detetive que investiga o desaparecimento do centro. A crônica se chama Ele Já Esteve Aqui e está presente na página 85 do livro. Eu vou ler um pedacinho do trecho aqui. Ele conseguia se lembrar perfeitamente de como era o centro, um local emblemático que ele costumava visitar com seu pai. Corria pelas praças quando era criança e ouvia as histórias sobre as arquiteturas. Aquele lugar, para o detetive, era um lugar de tradição, memória e identidade. Esse foi um pouquinho do meu processo e o resto é história. E você, Laurinha, como foi? Débora, eu adorei a sua escrita, inclusive me lembrou muito Sherlock Holmes, que inclusive sei que você também é uma grande fã. E para mim, a ideia da crônica partiu muito do tema escolhido para a produção da nossa reportagem, também da cadeira de jornalismo impresso. O meu grupo decidiu falar sobre os antigos cinemas de João Pessoa. Foi nesse contexto que a minha crônica, chamada O Filme que Voou, e que está na página 43 do livro, surgiu. Um dos trechos fala assim: a noite caía e o cinema brilhava com a luz suave. Era o momento em que as narrativas ganhavam vida, transformando a sala escura em um mundo de possibilidades. Amiga, que coisa mais linda. E se tem uma coisa que eu amo é cinema, viu? E é triste, né, saber que muitos desses cinemas não existem mais. Na verdade, todos. Aqui no centro o acesso é bem complicado. Mas, assim, nostálgico. Que bom que tu gostou, Camila. A ideia foi mais ou menos essa: relembrar o Centro Histórico de João Pessoa a partir da história dos cinemas. E você conseguiu, viu, amiga? Arrasou demais. E tu falando sobre cinema, eu tô falando aqui de palco já, porque já adiantando que minha crônica é sobre isso. Porque quando eu penso no centro, logo vem à mente o prédio rosa, né, na Praça Pedro Américo, que é o Teatro Santa Rosa. Eu comecei a fazer balé muito pequenininha, e a primeira vez que me apresentei em cima de um palco foi no Teatro Santa Rosa, e naquele dia eu girei a sapatilha no chão ao som de Aquarela, de Toquinho.
Só de pensar, uma parte de mim voa de volta para aquela noite de dezembro. Foi, assim, indescritível. Eu não consigo expressar com outra palavra, com outro sentimento. Desde então, eu subi naquele palco várias outras vezes e a magia nunca se perdeu, viu? Inclusive, é essa sensação a que eu me refiro na minha crônica. Vou ler um trechinho para vocês. Enquanto o sol se põe sobre João Pessoa e o Teatro Santa Rosa se prepara para mais uma noite de espetáculos, é impossível não se deixar levar pela aura de nostalgia e encantamento que permeia o lugar. Afinal, neste palco de sonhos e risadas, as histórias nunca terminam. Elas só estão ali, esperando para serem recontadas mais uma vez. Eu, aliás, entendo bem disso. Afinal, nunca vou cansar de contar como foi a sensação de ter dançado sobre aquelas tábuas de madeira pela primeira vez. Essa crônica se chama O Teatro Santa Rosa, Entre Suspiros e Assobios, e está disponível na página 60 do livro. Ai, Camila, belíssimo! Eu quase escutei a música de Toquinho ao fundo agora, com você contando sobre a sua crônica. Esse trecho me passou um sentimento de muita nostalgia, foi quase como se eu te visualizasse dançando lá no palco. Acho que fica bem nítido que cada uma de nós escreveu sobre algo que genuinamente conectava nossas memórias ao centro de João Pessoa. Agora eu quero saber de vocês, meninas. Em uma palavra, como definir a produção deste livro desde as primeiras ideias até a escrita? Eu vou assumir a dianteira e logo dizendo que, para mim, a palavra que definiu esse processo foi conexão. Olha, eu acho que pedir para jornalista que gosta de falar resumir tudo em uma palavra é um grande desafio. Mas até pelas nossas conversas aqui, eu acredito que um elo comum entre todas as nossas crônicas é memória. A gente falou muito sobre nostalgia, sobre nossas vivências, então eu defino como memórias. Já eu defino como especial. Eu sei que é clichê, mas apesar disso, acho que essa é a maior sensação que me traz e eu sinto isso enquanto vocês falam também, que foi especial para cada uma de nós e também para quem escuta, para quem ouve. Espero que para você aí de casa também. Então essa sensação de ter participado dessa produção tão única. Verdade, Camila. Acredito que de tudo que a gente viveu e os aprendizados para escrever a crônica, uma das palavras que eu uso é imaginação, porque a gente precisou delas para poder escrever, nada vem do acaso, então a gente usa da criatividade, da memória e também da imaginação para poder escrever os sentimentos que a gente viveu no centro. E eu concordo com todas vocês e vou um pouquinho além. Acho que para todas nós a palavra foi superação, porque nós saímos da nossa zona de conforto para produzir um material que relembra nossas memórias, relembra a história do centro histórico e, acima de tudo, faz com que as outras pessoas que leram revivam esse processo, mesmo que não tenham vivido. E eu achei muito interessante, porque a gente tem muitas memórias, mas colocar elas no papel já é mais complicado, né? Mais 500, como diz meu pai. Porque você colocar e você organizar os seus pensamentos, eu acho que é um mix de todas essas palavras que a gente falou. Porque a gente usou de cada uma delas, de cada um desses sentimentos, para conseguir escrever isso aqui. E que material lindo, gente. E vocês viram que eu dei um jeito de falar sobre meu caldo de cana. Você que nos escuta, eu sou a pessoa mais viciada em caldo de cana. Inclusive, elas puxam minha orelha, porque 7 horas da manhã eu tô no caldo de cana. Ai, e Madu, na crônica... compartilho desse vício, viu? E na crônica não seria diferente. Eu coloquei meu caldo de cana e pra reforçar pra vocês que eu falei que seria impossível reunir 5 jornalistas numa mesa e a gente só falar uma palavra. E o interessante também é que algumas pessoas não são de João Pessoa, mas que a gente conseguiu trazer essa essência pessoense da capital paraibana e que a gente colocou em visão de cada uma sobre o que é o centro, cada uma falou de um pedaço do centro, então é uma coisa enorme que mora nos nossos corações. Pois é, Débora, para mim e para você, que somos de Guarabira, conhecer essa história foi muito especial. Digo por mim que ao passar pelo centro de João Pessoa, que eu conhecia muito pouco, ver os lugares, na verdade, e poder ter acesso a onde eram os cinemas foi, assim, indescritível. Enquanto você tinha poucas memórias, eu tinha com força, porque Santa Rita é logo ali. Mas, minha gente, todas as vezes são experiências novas. E, de verdade, falando assim sobre a questão do balé, eu consigo visualizar hoje, eu consigo sentir o que eu sentia com 6 anos e várias outras memórias que eu tive por aqui. Então, mesmo é interessante saber que mesmo a gente tendo várias experiências, muitas de nós aqui no centro, a gente escolheu um pedacinho disso. Então, realmente é mais especial. E enquanto você falava, enquanto a gente estava aqui
relembrando o nosso processo criativo, eu lembrei que a gente também construiu nossas próprias memórias, porque o professor Carlos nos levou a visitar o centro, nós passamos uma manhã lá, uma manhã de chuva, mas isso não parou a gente, na chuva mesmo a gente andou, entramos no Paraíba Palace, que foi a minha primeira experiência, ali no Ponto Sem Réis eu sempre vi de fora, então quando eu entrei e vi como era a estrutura grande, foi muito legal. A gente tomou café da manhã, e um café que está lá há mais de 50 anos, a quantidade de histórias que nós não ouvimos, então além de relembrar histórias, eu acho que juntas nós também construímos novas memórias que lá na frente a gente vai sentar para conversar. E eu acho que, além dessa oportunidade de viver novas memórias em conjunto, também foi um projeto que proporcionou viver através de olhares de pessoas que não são daqui. Por exemplo, conhecer a perspectiva de Débora e de Laura, que vêm de outro lugar que não daqui de João Pessoa, quando elas vão ao centro, é muito especial e muito diferente da gente, que qualquer coisinha que a gente precisa, a gente vai no centro, é uma coisa super comum pra gente, enquanto pra elas foi uma vivência bem especial e que marcou a memória. Tanto é que foi tema de uma crônica escrita por elas. Então, eu acho que além da palavra superação que Laura trouxe, de a gente se superar em relação às nossas inseguranças quanto à escrita, também trouxe a oportunidade de revisitação dessas memórias que nos construíram enquanto crianças durante a nossa infância e que nos levaram até aqui. E, gente, deu vontade de chorar, viu? Porque vocês que não estão nos vendo aqui diretamente, mas estão nos ouvindo, saiba que nessa mesa, cada uma de nós compartilhou genuinamente tudo o que sentiu na produção. E todas nós somos amigas, né? E mesmo assim, conhecer um pouquinho mais sobre cada uma a partir desse bate-papo. A gente se vê todo dia, mas a gente nunca tinha parado para conversar sobre isso e sobre essas memórias, né, que levam a gente. E olha, eu já posso começar a sentir saudade dessa nossa conversa? Pode sim, viu, amiga? Porque aqui a nostalgia já tá batendo, o coração tá apertado, porque o nosso episódio tá chegando ao fim. E nesse espaço de troca, cada palavra virou uma conversa, viu? E que conversa boa! Cada ideia virou uma inspiração e cada troca virou um espaço para crescer. Afinal, esse foi só o primeiro episódio dos próximos 6 que virão. E, gente, a gente abriu desse jeito, coloca em expectativa, viu? Que a coisa tá muito boa por aí. Olha, depois de tanta conversa boa, deu pra perceber que a criação de Cidade Velha Novos Cronistas foi além de tudo que já tínhamos produzido. E com toda certeza vai ser sempre parte da nossa história. Eu amei demais o nosso bate-papo, gente. Eu também, Débora. Foi muito bom como a nossa conversa fluiu. Parecia que tava tomando um café. Ou um caldo de cana, né, Madu? Eu me entrego, gente. É um vício meu. Mas foi muito bom conversar sobre o que nós já produzimos, principalmente quando a universidade se une ao social e juntas promovem encontros como esse. Olha, e eu concordo. Foi um prazer me reunir com vocês, dividir essa mesa com pessoas que são tão especiais para mim e que fizeram parte de tantas vivências na universidade. Além de ter que falar sobre algo tão íntimo como o nosso processo de escrita, eu me senti até leve ouvindo cada uma das experiências aqui. Afinal, cada escritor tem suas particularidades, e são elas que fazem com que nossas produções sejam tão singulares. Eita, que ela foi poética agora, viu? Gente, foi ótimo conversar com vocês. E olha, se você quiser ter acesso ao nosso livro Cidade Velha Novos Cronistas, teve interesse a partir dessa conversa que foi, assim, nostálgica, memorável e que deixou a gente já morrendo de saudade, basta acessar o link disponível na descrição deste episódio ou o QR Code presente no nosso Instagram, @espaçoexperimentalufpb. Até a próxima! E vamos às despedidas. A edição, a produção e as vozes que você ouviu neste episódio são de Camila Quirino, Débora de Freitas, Laura Medeiros, Mabel Pontes e Madu Santos. A monitoria é de Gustavo Demétrio e a direção da professora Patrícia Monteiro. E se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre o nosso podcast Espaço de Troca, assim como também ouvir as próximas conversas, basta nos procurar no Spotify e outras plataformas de áudio como Espaço de Troca. Não deixa de ouvir as próximas trocas não, hein? Nos encontramos por aí. Tchau, um cheiro. Espaço de troca.